Acho que um ponto importante que o setor de TI, enquanto cidadãos, chefes de famílias, trabalhadores do setor, empresários, é óbvio que a gente se preocupa muito, somos todos cidadãos, a gente quer poder usufruir dos benefícios que a gente tem aí da TI, do Wi-Fi, da banda larga, essa coisa toda. Mas o ponto crucial aqui para nós do Sindicato das Empresas é pensar como é que a gente também consegue transformar as empresas que estão estabelecidas aqui no Rio de Janeiro como parte desse movimento de modernização e de melhoria dos serviços em geral, seja dentro do próprio governo, seja para a população em geral. Então, esse é um pouco do debate aqui é óbvio, todo mundo quer transportes aí, de repente, chegar no horário marcado. Você tem hoje a questão da aplicação na medicina, quer dizer, diagnósticos que você faz com equipamentos super modernos. A educação também está passando por uma revolução. Mas, enfim, a gente também quer tentar pensar em conjunto como é que a gente consegue manter aqui no Rio de Janeiro parte da produção dessas tecnologias, desses softwares, desses serviços que possam atender aqui a nossa vizinhança mais próxima, né? O seu estado como um todo. Eu acho que a gente pode até já ter um encaminhamento aqui em cima do que o deputado Luiz Paulo sugeriu, para que a frente, faça uma audiência pública sobre essa ideia que o deputado Luiz Paulo está trazendo. Essa automatização do processo de transporte, do monitoramento das linhas, a fiscalização, a gente está no século passado, né? Ainda vindo para cá, eu escutava uma entrevista do prefeito falando sobre o problema da CPI lá, da Câmara de Vereadores, e ele citava, né, que a malha rodoviária do Rio de Janeiro, a estrutura rodoviária, ainda vem na época do governo Lacerda. Ele só esqueceu de dizer que ele está há 4 anos como prefeito e não pensou em modernizar isso. E é muito simples do ponto de vista operacional você pautar uma construção de um marco legal e criar um mecanismo de incentivo para que você possa ter esse monitoramento. Acho que talvez a gente tenha um papel a cumprir nesse sentido, fica aqui até uma sugestão, em cima, evidentemente, também dialogando com o nosso projeto de lei e de algum outro que a gente possa vir até a formatar em função dessa audiência pública. O deputado Paulo falava aqui em off algumas ideias que ele está tendo que são bastante interessantes, para que a gente traga uma pauta positiva para o Estado do Rio de Janeiro poder construir para esse setor de TI, tecnologia da informação, colaborando, inclusive, com os grandes gargalos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, voltando, Robson, para manifestações das ruas, né? Eu abordei o tema mobilidade urbana, mas eu queria abordar aqui um segundo tema que tem tudo a ver com a TI, que é a transparência. O tema da transparência só vai existir de fato se você empregar na sua intensidade a tecnologia de informação. Imagine, daqui 2 exemplos. Se todos os veículos do Tribunal de Justiça, se todos os veículos da Assembleia Legislativa, se todos os veículos do Poder Executivo, né, os 3 poderes, todos tivessem GPS, todos esses GPS controlados pelo mesmo sistema, com acesso de todos, você tinha transparência total de como essa frota se movimentaria. Imagine o seguinte: se o cidadão do povo quiser saber, às 23 horas da noite, se a linha 474 está tendo ônibus de 15 em 15 minutos, sabe como é que ele vai saber hoje? Nunca. Ele pode ir lá para o local, ficar esperando e anotando, né? Mas aí não vale, né? Isso é um critério de transparência, de qualidade de serviço. O Congresso Nacional, né, aprovou recentemente o Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, né? Eu acho que esse código, por setor, ele também pode ser detalhado e colocar tecnologia de informação fortemente nesse quesito transparência, para forçar realmente que não tenha mais nada escondido, que tudo possa ser revelado. É claro que eu estou focando mais no mundo público, né, e não no mundo privado, como a Clarissa aqui focou ainda há pouco, porque a cobrança maior é a respeito do mundo público, dos serviços públicos.
E a iniciativa privada, o que ela precisa? Ela precisa ter essa consonância, o mercado se abrir e ela ser impulsionada a ser a prestadora de serviços, a fornecedora de equipamentos. Nós vamos viver cada vez mais, e a TI é fundamental, a questão da logística no transporte de carga, que é um problema muito pouco discutido, porque todo mundo discute transporte de passageiro, mas pouco se discute transporte de carga. E o que viabiliza a produção, um dos definidores de preço de produto, é o transporte. Centrais de logística, com perspectivas de roteamento, com controle de tempos de entrega, associado às legislações de carga e descarga, é um negócio importantíssimo. O setor empresarial, volta e meia, está reclamando, porque é muito fácil o chefe do executivo, um secretário, né, definir, não pode mais parar aqui, não pode ficar desse tamanho, não pode acular, mas não existe, né, algo feito de forma racional usando essa tecnologia de informação. Então, na grande cidade, praticamente você não pode ter mais vida orgânica, sistêmica, sem o emprego da tecnologia de informação. O dia que eu conseguir dar bom dia para a Clarissa e ela não estiver conectada, o mundo acabou. Mas isso é uma novidade. Mas é uma novidade. Mas que tem que ser expandida. Mas eu queria aproveitar esse gancho e já te passo a palavra, Clarissa, é o seguinte, porque o que a gente vê muito aqui nós do setor, que somos possíveis fornecedores dessas tecnologias, no setor de transporte pode ser esse exemplo. Ninguém investe nada, isso aqui é tudo arcaico, ninguém mexe com nada, e aí ninguém se interessa da nossa área de investir em soluções porque ninguém está comprando, tudo funciona como era bonde lá de Santa Teresa, e aí de repente, de uma hora para outra, vem alguém que diz assim, não, apareceu um estudo maravilhoso, a gente precisa licitar aqui agora e a gente quer em 3 meses que seja entregue. Exatamente. Já tem dono. O setor não está preparado para atender isso. E a gente precisa discutir isso, quer dizer, o ideal seria vocês podendo levantar audiências públicas, dizendo, olha, vamos discutir que soluções a gente tem, chama o pessoal da universidade, a pessoa da universidade pensa alguma coisa, faz uma parceria com as empresas e a gente pode então tentar fazer a solução. Essa que é a dinâmica que a gente gostaria de ver acontecer. Eu ia falar um pouco, na verdade, disso, John. O deputado Luiz Paulo disse que eu foquei um pouco mais no setor privado, mas porque os números mostram que a participação do setor privado no Brasil é muito baixa em pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 45% de investimento é do setor privado, enquanto na Coreia do Sul esse número chega a 70%. O governo, evidentemente, tem prazo. Um governante, ele tem 4 anos de mandato. E é aquilo que você disse, se ele precisa de uma solução, ele quer essa solução em 3 meses, ele não quer esperar o desenvolvimento de um software que vai ficar pronto em 2 anos, que já está na metade do mandato, ou às vezes que vai levar até o mandato inteiro para ficar pronto. Então ele não consegue executar. Então, na verdade, é preciso sim haver essa pesquisa e desenvolvimento para que, em possuindo, né, esses softwares facilitadores, o governo seja pressionado também a se desenvolver de maneira mais prática. Vou dar um exemplo aqui da saúde, né, porque falaram muito da mobilidade, mas a saúde também é um tema que mexe muito com a população. É inadmissível, porque você provavelmente tem o seu médico, né? Seu médico, que provavelmente já foi médico de alguém da sua família, que já acompanha, que tem o seu histórico, mas um cidadão comum que frequenta um posto de saúde, que frequenta um hospital da prefeitura ou do estado, ele não tem o médico dele, que conhece o histórico dele. Então, ele vai no posto de saúde, ele é atendido por um médico. Hoje, com as organizações sociais, né, a rotatividade desses médicos é enorme. Amanhã, ele é atendido por outro médico, ele vai num hospital. E o diagnóstico fica muito difícil. Porque é mais fácil você fazer um diagnóstico quando você conhece o histórico da pessoa, quando você tem acesso aos exames anteriores que eles fizeram. Então, é inadmissível que não tenha um sistema que integre tudo isso
para que o cidadão, através do seu CPF, possua ali um cartão onde ele próprio tenha um acesso simultâneo na internet, onde qualquer médico que possa atendê-lo tenha o conhecimento de todos os seus exames, de todo o seu histórico, para dar um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Então, isso é fundamental. Eu acho que se existe uma prioridade onde o setor público deve avançar e deve utilizar a tecnologia da informação, é a área da saúde. É, sem dúvida, um dos grandes setores onde isso é pensado. E também, aproveitando a sua colocação, Clarissa, a gente vê muito outro exemplo que assim, bom, então vamos fazer o grande sistema que vai resolver toda a saúde do Brasil, né? E aí não é nem o nível municipal, não é nem o estadual, o federal resolve que vai fazer um sistema único. Existe o de saúde, mas resolve fazer o sistema unificado, informatizado, e acaba que ninguém quer usar porque é um grande monstro, leva 6 anos para ser desenvolvido, quando vai ser implantado já está desatualizado. Então, a outra abordagem que a gente acha que seria muito interessante, em vez de ficar discutindo qual é o grande sistema que pode ser feito, é discutir qual é o padrão de troca de informações. Porque aí você pode ter cada hospital tendo o seu sistema e a competição ali funcionando, o mercado atuando, mas a gente consegue fazer com que os dados do paciente, não importa qual é o sistema que está no hospital A, no hospital B, migre de um lugar para o outro e vai inclusive para bancos de dados públicos. Isso não é difícil. Eu vi isso com os meus próprios olhos na Venezuela. Né? Não é muito distante. Você visita e me mostraram lá, abriram através do CPF do cidadão, todo o exame ginecológico da mulher estava ali, exame de sangue que ela fez, se ela tirou um raio-x, imediatamente aquilo entra num sistema integrado. E de qualquer lugar, já que é um sistema na internet, você acessa as informações do paciente. Isso é muito simples de fazer. Eu acho que falta vontade política. Eu quero aproveitar esse exemplo, claro, João, que tem uma questão, por exemplo, a Secretaria de Planejamento do Estado, do Rio de Janeiro, eu já tinha cobrado isso pessoalmente ao secretário, eu tinha mandado um ofício e recentemente agora mandei um requerimento de informações. O site que publica os editais para concurso, para edital, para licitação, ele é uma plataforma que obriga o usuário a usar apenas aquela plataforma de uma única empresa. Isso vai contra uma série de leis de acesso à informação, de interoperabilidade, né, onde você não precisa ser obrigado a usar aquela versão daquele sistema. Estou falando do Internet Explorer, uma versão inclusive antiga. Quer dizer, quem não usa esse sistema não consegue ter acesso aos dados. E é uma questão tão básica a tecnologia da informação, não estou nem falando de software livre, não. Estou falando de você ter uma plataforma, você tem padrões para esse tipo de desenvolvimento, onde você aceita qualquer tipo de browser para acessar a informação. Isso é uma coisa que parece, assim, não tão importante, mas ela é simples, mas ela mostra qual o tipo de pensamento de um governo com relação a essa questão da troca de informações. Você imagina, por exemplo, você quiser padronizar a troca de informações entre os sistemas da Secretaria. Isso não existe. Não existe por quê? Porque os governantes acham, a maioria deles, né, acham que tecnologia da informação é uma coisa, ela é só um mero instrumento para que eu possa ter acesso e que as coisas funcionem. Não é um mero instrumento. É um instrumento tão importante, não apenas para as questões que nós estamos trazendo aqui, mas que gera trabalho, emprego e renda. Há países, há cidades no mundo que vivem economicamente dessa área de TI. E com pequenos investimentos, pequenos incentivos, comportamento, preocupação com relação a essas questões do ponto de vista de marco legal, que não existe hoje no governo do Estado, e não existe. Eu estava no debate, quando o prefeito veio aqui, acompanhei, ele se comprometeu com relação a essa questão do ISS, da redução. Eu falo o primeiro passo, você tem razão, né? A gente não pode ficar esperando para dar os outros. Mas é que é um negócio tão simples. Você vê outras cidades, nós perdemos postos de trabalho há muito tempo para Niterói, que o ISS é mais baixo, para Campos, para outras cidades que você tem uma outra política com relação a essa questão do ISS, nenhuma provocação com relação a Campos. Mas é porque é real, é um problema real hoje. Já tem um problema grave que tem que ser discutido no Congresso, no Senado, do Pacto Federativo, e você tem a falta de sensibilidade com relação aos governantes aqui na capital, uma região metropolitana importante, vindo aí Copa do Mundo, Olimpíada, onde vai ter um investimento muito grande para a área de TI, e essa falta de sensibilidade. Mas só um minutinho, Luiz Paulo, é porque você tocou num assunto que foi exatamente o que eu toquei na introdução. Não se pode utilizar, seja o setor público ou privado, a tecnologia da informação apenas como um sistema de automação para reduzir custos.
É preciso utilizar a tecnologia da informação como um sistema estratégico de informações. Sem dúvida. Eu queria só te fazer uma parte. Claro. E o prefeito Eduardo Paes, ele conhece a importância da tecnologia de informação para a cidade estar ligada em rede, né? E para a cidade avançar. Porque se você visitar o centro operacional da prefeitura, lá na Cidade Nova, né, ele com muito orgulho, ele diz assim, e eu visitei com ele presente, Luiz Paulo, quer ver a frota da Conlurb? Aí bota a frota da Conlurb na tela, distribuído pelo mapa da cidade. E mostra cada caminhão onde está. Né? E depois começa a dar outros exemplos. Né? O centro operacional da prefeitura é um avanço, né? no seu ponto de vista dos controles. Não é do seu ponto de vista da transparência, mas dos controles o é. Então, se ele sabe essa importância, né? Não vejo por que ele estaria com dificuldade de escrever um projeto de lei que só precisa ter 2 artigos, um definindo a alíquota e o outro dizendo que a lei entra em vigor. É verdade.